A escola ajuda ou atrapalha? Não deve ser novidade, infelizmente, que há um problema de saúde mental entre os jovens. Sob diferentes métricas, análises, pontos de vistas e perspectivas, todos temos alguma notícia na cabeça que relaciona como está mais conturbado ser adolescente hoje do que pode ter sido há alguns anos atrás. Mas será que isso é realmente novo? Será que a maneira como a sociedade lida com as diferentes formas de se viver a adolescência no Brasil já não tem mostrado uma abordagem errônea? O que falta? Saúde mental, aqui no LEPS, é tratado não de maneira isolada, mas conectada com toda a vida da pessoa. Enquanto não olharmos para os indivíduos como um todo, nunca conseguiremos entender e intervir sobre os problemas complexos. Mas o que é olhar como um todo? E mais, o que a escola tem a ver com isso? Entendemos que olhar para o todo é olhar para o ser humano de uma forma que integre as diferentes dimensões de sua vida. Na escola, não somos apenas estudantes. Na saúde, não somos apenas pacientes. Em todos os lugares, somos seres integrais e complexos. Nesse pesquisar para transformar, pretendemos abordar nosso olhar sobre o desenvolvimento integral de adolescentes e como isso se relaciona com saúde mental. A palavra desenvolvimento, ela é usada em muitos contextos e ela tem diferentes significados. Quando a gente pensa no desenvolvimento humano, esse desenvolvimento é um processo complexo e amplo que acontece ao longo da vida. Já o desenvolvimento integral, quando a gente pensa no contexto escolar, ele adquire um significado diferente. A Base Nacional Comum Curricular, por exemplo, ela traz uma visão de desenvolvimento integral com um olhar para muitas dimensões humanas. A dimensão intelectual, dimensão artística, dimensão emocional, social, física. Então a gente pode compreender, por meio deste conceito, que sim, o ser humano tem várias dimensões e que podem ser desenvolvidas ao longo do tempo. O que a gente não precisa é pensar que essas dimensões precisam chegar no seu topo, no seu potencial em todos os seres humanos ao mesmo tempo. Isso não é nem possível. Então, quando a gente pensa o que é o desenvolvimento integral no contexto do processo educacional, a gente pode pensar que é um desenvolvimento da pessoa a partir de diversas oportunidades que ela tem na escola e que vai fazer com que essas dimensões sejam articuladas e sejam desenvolvidas a partir do interesse que o indivíduo tem e do próprio projeto de vida. Em cada fase da vida, existem particularidades, existem especificidades sobre o processo de desenvolvimento. Na adolescência, esse desenvolvimento tem as suas características, então, esses indivíduos na adolescência, e aqui a gente vai focar na adolescência inicial, eles estão passando por processos de reorganização física, emocional, cerebral, e isso tudo vai reverberar na forma como eles interagem com os seus processos educacionais. Então, a gente tem fenômenos muito importantes como a construção identitária, como a convivência mais amplificada e mais intensificada com os seus pares, né, com os colegas, um distanciamento da família. Então, quando a gente pensa desde o início da escolarização, e aí a gente considera essa visão do desenvolvimento integral ali na adolescência, considerando até o 9º ano, a gente pode pensar que é uma fase em que o estudante começa a se perguntar: quem eu sou? Eu faço parte desse espaço? Como que eu posso me integrar aqui? E esses questionamentos também envolvem um questionamento sobre o que é ser adulto, quais são os adultos em que eles podem confiar. E isso está acontecendo num processo de experimentação, porque como são novidades, como são situações novas que eles estão vivendo, eles têm que experimentar para saber como que eles reagem em relação às situações em que eles se colocam e também como que o ambiente, as outras pessoas reagem a eles. É nessa fase da vida, nessa adolescência inicial, e aqui eu estou falando, né, do 6º ao 9º ano, é onde eles estão passando
na idade esperada pelos anos finais do ensino fundamental. E aí tem algo interessante que é como que esses anos escolares estão configurados. Eles se parecem muito com o que era o antigo ginásio e parece-se também com o que é o ensino médio atual. Então ele não tem uma característica própria, apesar de ser uma fase que tem características próprias. Se a gente se perguntar qual é a função da escola nos anos iniciais do ensino fundamental, possivelmente você vai ter pensado sobre alfabetização, sobre competências básicas em matemática. Maravilha! Se a gente pensar sobre o ensino médio, em geral a gente está pensando em preparação para o vestibular, para a entrada no ensino superior, ou mesmo a preparação por meio de um ensino técnico para a entrada no mundo do trabalho. Mas quando a gente pensa nos anos finais do ensino fundamental, não fica mais difícil de saber o que se espera ao final do ensino fundamental? É como se a gente tivesse uma espera de 4 anos até chegar no ensino médio. Mas existe uma similaridade nessas etapas, que é uma ênfase excessiva no desempenho, no aspecto, na dimensão intelectual, cognitiva. Isso vai acontecer em todas as etapas. E aí a gente pode estar negligenciando aspectos sociais, emocionais, relacionais e de bem-estar. Se a gente precisasse fazer um diagnóstico geral dos anos finais do ensino fundamental hoje e olhasse para desempenho, a gente pode entender que a gente não está conseguindo atingir esses objetivos. Ou seja, nas avaliações que a gente tem, que a gente consegue ter dados sobre o desempenho dos estudantes, a gente não está conseguindo chegar nas metas. Então, a gente tem o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, onde a gente consegue verificar que o desempenho é baixo e é desigual. E a gente também tem avaliações que vão fazer comparações entre outros países e a gente vê que o Brasil não consegue atingir boas classificações no PISA. Além disso, outras pesquisas que não vão focar no desempenho vão nos trazer, nos dar um olhar para outras dimensões. Então, existem estudos que vão demonstrar que existe um grande desejo dos estudantes, adolescentes, de desistirem da escola, né, de não verem qual é o significado, eles não demonstram interesse, eles podem achar que a escola não é útil, que não é interessante, ou que eles não se sentem acolhidos, e até mesmo relatos de que eles não conseguem entender o que os professores estão explicando. Resultados que vão olhar especificamente para esse público dos anos finais do fundamental, por meio de uma escuta nacional que foi feita das adolescências, mostram que a escola que eles têm hoje ainda é uma escola distante do que eles consideram como uma escola ideal. E a gente tem como agravante várias questões sociais, políticas, que vão gerar também a possibilidade, né, a gente ainda não tem estudos sobre causalidade, mas a gente sabe que o contexto em que os adolescentes estão vivendo hoje também não favorecem a que eles tenham uma boa saúde mental, que é um aspecto, uma dimensão essencial para que eles tenham um espaço cognitivo para poder desempenhar bem e se sentir úteis, produtivos, de diversas formas na sociedade, mesmo nas suas famílias e mesmo individualmente. Mas a gente não está aqui só para apontar os problemas. Existem problemas sim, mas existem caminhos. E nós consideramos que essa etapa, os anos finais do ensino fundamental, eles podem ser a etapa de consolidação do desenvolvimento integral. E isso significa que a gente precisa ter uma escola em que esse estudante tenha um acesso qualificado ao conhecimento, onde ele possa mobilizar ativamente esse conhecimento a que ele é exposto, um conhecimento conectado com a sua realidade e a visualização de possibilidades presentes e futuras. Ou seja, tendo esse projeto de vida não só como uma perspectiva de futuro e não só como algo voltado para qual é a minha profissão no futuro, mas essa visualização de como que eu posso usar esse conhecimento agora,
seja porque ele se conecta com a minha identidade, com a minha realidade, porque eu tenho curiosidade para saber sobre os processos históricos, sobre o que minha vida significa, sobre os meus ancestrais e também sobre o futuro, né? Como que eu posso mobilizar esses conhecimentos. Então, o projeto de vida, ele sendo a cola que atravessa o que são os objetivos da escola com o que são os objetivos dos estudantes. Para isso, a gente precisa que tudo que permeia os anos finais do ensino fundamental sejam atravessados, né, sejam estruturados por 2 eixos. O primeiro eixo é o pertencimento. Dado que isso é uma característica do ser humano, né, então o ser humano ele é um ser social e que precisa se envolver em contextos de coletividade e se valer disso, né, ele se beneficia desses processos, então a gente precisa que na adolescência, onde isso se torna mais importante, a gente garanta esse fenômeno, né? Então a escola precisa ser um lugar onde cada estudante se sente pertencente. Inclusive, um dos princípios da neurociência da educação já nos indica de que uma interação social qualificada potencializa e impulsiona a aprendizagem. Então, tanto a interação dos estudantes com os professores, tanto dos estudantes entre si. O outro eixo é o eixo da aprendizagem significativa. E aqui a gente abre um leque, porque a aprendizagem significativa é uma abordagem que vai nos dizer da importância de conectar o conhecimento que é apresentado como novidade ao conhecimento prévio. E aí é quando a gente fala sobre essa conexão com a realidade, com a possibilidade de mobilizar esses conhecimentos, até mesmo com a própria identidade do indivíduo, e que ele entenda qual é o significado daquilo para ele, o significado da escola e o significado dos estudos. A aprendizagem significativa, ela é muito potente para ter durabilidade. Ao contrário da automatização, dessa exposição aos conteúdos, né, puramente pela memorização, que pode ser aplicada numa prova e que pode sim ter um bom resultado, mas que não vai ter uma aplicabilidade e nem mesmo ser duradoura. E se a gente quer que esses anos finais mirem nesse horizonte, que alcance um projeto de vida inicial dos estudantes e das adolescências, essa escola precisa ter algumas condições. A primeira seria acreditar nas potencialidades das adolescências. Por que isso é super importante? Porque a gente tem sim muitos estereótipos e estigmas ligados a essa fase da vida, como sendo uma fase problemática, como sendo uma fase conflituosa, e que somente isso marcasse essa etapa da vida. Isso vai fazer com que a gente limite as oportunidades de estímulos adequados a esses adolescentes, de incentivos, né, para que eles consigam se desenvolver, né, e ter essas oportunidades para que eles vão evoluindo nos seus processos a partir do que eles vivem na escola. E tem algo muito interessante aqui, que existem 2 estigmas que se sobrepõem, que é o estigma sobre o que é a adolescência e também o estigma sobre falar, sobre tratar da saúde mental, como se saúde mental fosse algo extremamente clínico, ou médico, ou terapêutico, e a gente não vivesse o que é a saúde mental o tempo todo. Então, quando a gente não consegue acreditar na possibilidade de desenvolvimento das adolescências por considerar que é uma etapa problemática, e se a gente não considera que saúde mental é algo a ser tratado de maneira natural com todos os indivíduos e também pode ser trabalhado dentro da escola, a gente também não trabalha para que a gente tenha uma saúde mental positiva com as adolescências. Conectado a isso, a segunda condição é a condição da escola ser um espaço de proteção e de cuidado, de promoção de saúde mental, de promoção de bem-estar. A escola pode se corresponsabilizar por isso, junto com as famílias, junto com outros equipamentos sociais, e é como se ela estivesse, então, criando as bases para que esses estudantes pudessem estudar, aprender e desenvolver os seus projetos de vida de maneira plena, de maneira saudável. E isso, para nós, é desenvolvimento integral. O bem-estar dos adolescentes e a escola são elementos que estão se influenciando dos dois lados, de forma recíproca.
Então, de um lado, se o adolescente está passando por um sofrimento, se ele está tendo dificuldade com a família, dificuldades pessoais, dificuldade com os colegas, se ele está numa situação de vulnerabilidade psicossocial, é difícil a gente imaginar que ele vai ter um bom aprendizado na escola. Também é difícil a gente imaginar que ele vai respeitar as orientações do professor, que ele vai conviver bem com os colegas, que ele não vai se envolver em brigas. Ao mesmo tempo, se o adolescente ele não está bem, se ele não está sentindo que ele está se desenvolvendo, se ele não se sente pertencente, se ele não se sente com perspectivas para o futuro, é difícil a gente também imaginar que ele vai ter esse aprendizado, que ao final dessa etapa ele vai se desenvolver tendo os comportamentos que a gente espera. Então, o engajamento, o respeito, o convívio positivo. Dessa forma, a gente vê que a saúde mental afeta na escola, tanto para o aluno e para as pessoas que estão em volta dele. Por outro lado, a escola também impacta nesse bem-estar. Então, se na escola ele encontra um ambiente hostil, onde os colegas zombam dele, onde os professores criticam e não acreditam nele, onde se ele não tem um desempenho igual ao esperado, ele vai se sentir pior que os outros, ele vai se sentir um fracasso, onde talvez as pessoas têm preconceito contra quem ele a escola vai ser um risco para esse bem-estar. Ao mesmo tempo, se na escola é onde ele faz amigos, onde ele se desenvolve, onde os professores são adultos de referência, adultos que podem ajudar problemas que eles estão tendo em casa ou nas comunidades, onde o jovem ele vai aprender coisas interessantes, ele vai se desenvolver, ele vai desenvolver os seus gostos, a escola vai poder ser um espaço de desenvolvimento. A escola ela é a instituição que apresenta oportunidades de desenvolvimento nessa fase da adolescência, muitas vezes tendo um papel que não é assumido por nenhum outro espaço, nenhuma outra instituição na vida dele. Então a gente tem que, ao mesmo tempo que o bem-estar impacta na escola, a escola impacta muito no bem-estar dos adolescentes, na saúde mental deles. E hoje a gente vive uma crise de saúde mental no mundo inteiro e, inclusive, entre os jovens. Os dados vão mostrar que um aumento nos sintomas depressivos e ansiosos entre a população, um prejuízo nos comportamentos sociais, nas habilidades de se relacionar de alguns jovens, como, por exemplo, a habilidade de resiliência. A gente vai ver um aumento em comportamentos de risco, como a autolesão entre os jovens, e isso tem vários motivos, tem várias explicações. A gente vai ter o isolamento durante o tempo da pandemia, que pegou esses adolescentes de hoje quando eles eram crianças. A gente vai ter uma sensação cada vez mais generalizada de desesperança em relação ao futuro, por causa de crises econômicas, da crise política e principalmente da crise ecológica, né, demonstrada pelos desastres naturais. Outro grande fator são as plataformas digitais, principalmente com as redes sociais, que elas foram desenvolvidas para capturar os jovens e também promover alguns comportamentos que acabam sendo prejudiciais, como o isolamento social, a privação do sono, o uso excessivo dos dispositivos. Esses temas são bastante explorados também pelo Jonathan Haidt no livro A Geração Ansiosa. Então, nesse contexto, é mais importante ainda que as escolas trabalhem nesses fatores de risco e de proteção que a gente falou antes. É mais importante que a escola seja cada vez mais parte da solução e não parte do problema. Então, a gente defende que a escola ela pode ser um lugar de promoção de saúde mental, um lugar de promoção de bem-estar. E ela não precisa ser um posto de saúde para promover saúde mental. Ela pode ser o lugar que promove pertencimento, que oferece adultos de referência, que estrutura vínculos positivos, desenvolve habilidades, que monitora os riscos, porque também a gente tem que lembrar que a escola pode ser a porta de entrada para o sistema de proteção aos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, dependendo dos caminhos que a gente toma na política pública, a escola nos anos finais ela pode atuar no desenvolvimento integral. E aí ela não vai só estar ajudando os alunos nos anos finais, mas ela vai também transformando trajetórias. A escola, nesse contexto, não é um lugar neutro. Ou ela se utiliza do seu potencial transformador de emancipação e cuidado, ou fará seu exato oposto.